Olá pessoal, hoje a gente vai estudar as propriedades da matéria e é bom perceber o seguinte, que no nosso dia a dia nós estamos rodeados de materiais diferentes e que esses materiais eles apresentam propriedades totalmente distintas, mesmo mantendo constantes a pressão e a temperatura. Como exemplo, eu vou citar o álcool hidratado, a gasolina, a madeira, a mármore, o minério de ferro, o ar atmosférico, entre outros. E como exemplo de propriedade que muda, temos a densidade. Por exemplo, do álcool hidratado, que ela muda conforme o teor de água. E já existem também substâncias que apresentam propriedades constantes, mesmo mantendo a pressão e a temperatura invariáveis. A exemplo, temos a água destilada que possui densidade constante de 1 grama por centímetro cúbico e o álcool etílico que tem densidade de 0,86 gramas por centímetro cúbico. Essas densidades, elas são relativas a uma determinada pressão e a uma determinada temperatura. Observação: todo esse entendimento dependerá do estudo das propriedades físicas, isso aqui é muito importante, e das propriedades químicas e propriedades de grupo. E mais o que vem ser isso? As propriedades físicas, elas têm a ver com as mudanças de estado físico. Tem a ver, por exemplo, com a densidade, com o ponto de fusão, o ponto de ebulição. E tudo isso vai depender da massa e do tamanho dos átomos. Ou seja, as propriedades físicas elas estão relacionadas à massa e ao tamanho dos átomos. Então, o que vai explicar essas mudanças de estado físico é justamente essa massa e esse tamanho, dessas partículas. Temos aqui propriedades químicas. As propriedades químicas elas têm a ver com a distribuição eletrônica, mais precisamente com o número de elétrons que existem aonde? Na camada de valência. Isso aqui é extremamente importante. Como propriedades químicas, a gente pode citar alguns exemplos, como a oxidação, o processo de corrosão, como está aqui na imagem, o navio todo oxidado e cheio de buracos, isso aí identifica o processo, de corrosão. Temos a reatividade do elemento sódio que em contato com a água formam reações explosivas. E temos a questão da toxicidade, que também tem a ver com a propriedade química. Aqui nós temos o lixão, que produz o chorume, que é um material altamente tóxico. E temos as propriedades de grupo, que tem a ver com a acidez, a basicidade ou neutralidade do meio. Estados de agregação da matéria, ou seja, como a matéria ela vai se apresentar. A matéria ela pode ser sólida, ela pode ser líquida, e ela pode ser gasosa. Esses são os principais estados da matéria. Existem outros, só que esses aí são os mais importantes. O estado sólido é um estado muito organizado. É um estado onde as partículas estão organizadas em uma estrutura. Nesse caso aqui, uma estrutura cúbica, ocupando
os vértices desse cubo. E no máximo essas partículas só fazem vibrar. Elas não têm mobilidade, elas não têm como se deslocarem umas sobre as outras. Certo? Esse é um estado muito organizado, de baixíssima energia. E agora temos o estado líquido. Nesse estado, as partículas elas têm maior grau de mobilidade, maior grau de liberdade. Elas conseguem se movimentar e deslizarem umas sobre as outras. É um estado de maior energia do que o estado sólido, é um estado mais desorganizado. E quanto maior a desorganização, maior que a energia. No estado gasoso, as partículas estão em alto grau de desordem. Elas se movimentam com alta velocidade. Elas literalmente dão porrada uma na outra. Na verdade, elas vão tender sempre a buscar a se afastarem ao máximo umas das outras. É o estado de maior energia, de maior desordem, que a gente chama de entropia. Então, quanto mais desorganizados estiverem as partículas, maior a energia. Então vejam que para partir de uma estrutura mais organizada para uma estrutura menos organizada, a energia sempre ela tende a aumentar. Mas para que ocorram essas mudanças de sólido para líquido e de líquido para gás, a substância ela tem que absorver energia. Absorvendo energia, ela muda de estado físico. E quando uma substância ela absorve energia, a gente diz que o processo é um processo endotérmico, ou seja, que ocorre com a absorção de calor. Já o processo contrário é um processo que vai liberar energia, ou seja, liberar energia para adquirir uma maior ordem, adquirir um maior estado de quê? De organização. Então, o que acontece? As partículas elas vão ter que perder essa energia. Ao perder energia, elas vão perdendo energia cinética e vão se aproximando umas das outras até formar a estrutura sólida, que é a estrutura mais o que organizada. Então, processos endotérmicos ocorrem com absorção de energia. Processo exotérmico ocorre com liberação de energia. Outro ponto importante é que no estado sólido, as partículas, né? No caso, o sólido ele vai ter volume fixo e vai ter forma fixa. O volume é fixo e a forma é fixa, elas não mudam, certo? É por isso que os sólidos, eles não sofrem com pressão. E se sofrerem, praticamente não altera a sua estrutura. Já os líquidos, eles têm volume que não muda, ou seja, é fixo, e a forma ela é variável. Variável por quê? Porque o líquido ele ocupa o volume que tem o recipiente, ou seja, o formato do recipiente. No mercado é o que mais a gente vê, né? Recipientes de água,
de 1 litro com formatos diferentes, mas a capacidade é a mesma. Então, o volume é fixo, mas a forma ela é variável. Já no estado gasoso, tudo varia. O volume ele é variável e a forma também é variável. Tudo muda. Tá certo? Dando continuidade, nós temos as mudanças de estado. Que é a passagem, né, de uma estrutura para mais organizada para uma menos organizada e para uma mais desorganizada ainda. Foi o que a gente viu anteriormente. Cada mudança dessa vai receber um nome específico. Vamos ver agora. Quando uma substância ela absorve energia, no caso, quando ela está no estado sólido, ela funde, ou seja, ela derrete. Então, uma substância sólida, ao absorver energia, ela passa para o estado líquido, ou seja, a gente diz que ocorreu uma fusão. Já a substância, quando ela absorve mais energia, ela passa para o estado gasoso, que é chamado de vaporização. E o processo agora é inverso, quando ela passa de gás para líquido, a gente diz que ela sofreu uma condensação. E de líquido para sólido, a gente diz que ela sofreu uma solidificação. Veja que nessa direção tem que ocorrer o que é a absorção de energia, de calor, para ela mudar de estado. E o processo inverso tem que ocorrer com a liberação de energia, certo? Então, da esquerda para a direita, uma estrutura mais desorganizada, de maior energia, processo endotérmico. Da direita para a esquerda, uma estrutura o que eu estou indo em direção a uma estrutura mais organizada. Então, processo que é exotérmico. Então, nunca esqueçam disso. Então, aqui, ó, cuidado. Vaporização pode ser de 3 tipos, ou seja, isso aqui, ó, pode ser de 3 tipos. Nós temos a evaporação, a ebulição e a calefação. Qual é a diferença entre as 3? É justamente o teor de energia. A evaporação ela é um processo lento. Então isso aqui, ó, um processo lento. Tipo, colocar as roupas no varal para secar. Então, ela vai passar um bom tempo para poder enxugar. Então, isso aí se chamaria evaporação. Já a ebulição é um processo mais rápido. Você teria que botar a água dentro de uma panela para que ela pudesse o quê? Aquecer, as moléculas de água absorveriam esse calor e mudariam de estado físico para o estado gasoso. Só que esse é um processo mais rápido. Então, a ebulição é um processo bem mais rápido que a evaporação. Já a calefação é um processo muito rápido. Seria colocar uma chapa para esquentar e colocar em seguida essa chapa debaixo d'água. Formaria uma quantidade de vapor, né? Uma nuvem branca esbranquiçada. Aquela ali é vapor de água, que passou diretamente do estado líquido para o estado gasoso devido à transferência de energia da chapa para a água.
Já a condensação, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser chamada de condensação, propriamente dita, e pode ser chamada de liquefação. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: eu digo que uma substância ela está condensando quando essa substância ela é um líquido ou sólido à temperatura ambiente, ou seja, quando a substância que estiver no estado gasoso estiver mudando para o estado líquido, mas essa substância, a temperatura ambiente, ela for líquida ou sólida, eu digo que ela está sofrendo o quê? Uma condensação. Já quando a substância ela é um gás à temperatura ambiente, por exemplo, aqui nós temos um gás que vai passar para o estado líquido. Mas se essa substância já for um gás à temperatura ambiente, a gente diz que esse processo trata de uma liquefação, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, água gasosa passando para água líquida. Esse processo é uma liquefação ou uma condensação? Primeiro, a água está no estado gasoso, está passando para o estado líquido, ou seja, isso pode ser uma condensação ou uma liquefação. No caso aqui, a água, a temperatura ambiente ela é um líquido. Então, se ela é um líquido à temperatura ambiente, a gente diz que ela sofre uma condensação. Então, a água, ela sofre uma condensação. Já se eu tiver aqui, ó, gás metano passando para metano líquido, a gente diz o quê? Isso é uma condensação ou liquefação? Vamos analisar. O metano à temperatura ambiente já é um gás, tá certo? Então, como ele está passando de gás para líquido e ele já é um gás, a gente diz que ele sofre uma liquefação. Então, liquefação acontece quando a substância, a temperatura ambiente, ela é um gás. A condensação acontece quando a substância, a temperatura ambiente, ela é líquida ou sólida. Então, dessa forma você pode diferenciar. E agora veremos os diagramas de fases. Isso aqui é extremamente importante, certo? O diagrama de fases, ele tem em um eixo a pressão, que é o eixo dos Y. No eixo dos X, que são chamados de abscissas, nós temos o que? A temperatura. Então, dois eixos. A pressão no eixo Y, a temperatura no eixo X. E observamos que existem, ó, uma, duas, né? Na realidade, uma, ó, duas, três regiões, né? Essa primeira região aqui, certo? Essa segunda e essa terceira região, ok? O que acontece? Se você observar, aqui nós temos o sólido, líquido e temos o que? Vapor, né? E essa curva, desse ponto até aqui, né? Até esse ponto aqui, antes desse ponto na realidade, nós temos a interface de duas situações. Que situações é essa? O estado físico. Ou seja, essa é a interface entre o estado sólido e o estado de vapor. Então aqui, ó, eu tenho a interface do estado sólido e o estado de vapor. Tá certo? Beleza? E o contrário também é válido, né? De vapor para o estado sólido.
Já nessa parte da curva mais em cima, eu tenho uma interface entre o sólido e o líquido, né? Então, nessa região, acima do ponto 1, nós temos a substância no estado sólido, passando para o líquido, e do líquido para o estado sólido. E nessa terceira região, nós temos a substância que se encontra no estado líquido, passando para o estado de vapor, e de vapor para líquido. E essas transformações obedecem àquela mesma situação que nós vimos antes, né? Passagem de sólido para líquido é uma fusão. Passando a passagem de líquido para o estado de vapor, vaporização. A passagem de sólido para o estado de vapor, sublimação. Ok? E o processo reverso, de líquido para sólido, solidificação, de vapor para líquido, condensação, e de vapor para sólido, sublimação ou ressublimação. Certo? Bem, outra coisa importante. Observe que eu coloquei aqui ponto 1, ponto 2, 3 e 4. Esse ponto 1, ele representa um ponto de intersecção desses 3 estágios. Ou seja, representa um ponto entre o estado sólido, estado líquido e o estado de vapor. Então, no ponto 1, eu vou ter o que está até aqui escrito embaixo. Ó, ponto 1 é chamado de ponto triplo. Eu vou ter o estado sólido, líquido e gasoso simultaneamente. Tá certo? A passagem de sólido para líquido, de líquido para gás e o inverso, né? De gás para líquido e de líquido para sólido, onde cada um recebe os nomes que a gente acabou de dar, né? As ocorrências, né, de mudanças de estado. Bem, outra coisa importante, qualquer ponto, por exemplo, se eu botar um ponto aqui, certo? Ponto A. Aqui eu vou botar um ponto B. E aqui eu vou botar um ponto C. Esses pontos que estão dentro dessa zona, né? Dessas zonas, na realidade, porque são 3, vejam que elas não estão sobre o que? A reta. Ou seja, sobre a zona de intersecção entre as fases. Consequentemente, o que acontece? Esse ponto A, por exemplo, se ele não caiu em cima da curva, significa que ele só tem um único estado. Aqui, no caso, é o estado sólido, certo? Essa área todinha, qualquer ponto que esteja aqui dentro, corresponde ao estado sólido. No ponto 2, aqui, veja, no ponto C, aliás, eu tenho essa região, tá certo? Todinha que corresponde ao que? Ao estado líquido. E o ponto C está dentro dela. Então, o ponto C corresponde ao que? A um líquido. No ponto B, observe que ele está dentro da região de vapor, né? Ele não está sobre a reta, sobre a linha, né? A zona de intersecção entre os estados. Logo, ele está no estado de que? Vapor. Então, esses pontos que estão, né, fora das curvas, eles só têm apenas um estado físico. No caso, o A é um sólido, o C é um líquido e o B um gás. Melhor dizendo, vapor. Certo? Porque existe diferença entre vapor e gás que a gente vai ver. Existem também
o seguinte, observe que nessa curva, aqui eu coloquei uma bolinha azul e coloquei uma região pontilhada. Essa região pontilhada, ela está separando o quê? O estado de vapor e o estado de gás, tá certo? Então, o que acontece? Essa linha tracejada e esse ponto é chamado de temperatura crítica e toda substância ela possui sua temperatura crítica. E aqui eu coloquei a definição, né, de temperatura crítica. O que é que significa temperatura crítica? É a temperatura acima da qual é impossível transformar o gás em líquido apenas por aumento de quê? De pressão. Isso aqui a gente vai ver no próximo slide, mas é verdade. Então, qualquer ponto que esteja acima da temperatura crítica, certo? É impossível transformar esse ponto, que no caso é o estado físico, que representa o estado físico gasoso, qualquer ponto que esteja acima desse ponto em azul, ou seja, da temperatura crítica, está no estado de quê? De gás, certo? Qualquer ponto que estiver abaixo da temperatura crítica está no estado de vapor. Então, qualquer ponto que eu pegar à direita da temperatura crítica, ou seja, valores que estão acima dela, tá certo? O que vai acontecer? Eu não tenho como transformar, né, fazer com que essa substância que está no estado gasoso passe para o estado líquido sem, né, modificar, aqui, ó, sem transformar o gás em líquido apenas por aumento de quê? De pressão, ou seja, eu não vou conseguir transformar essa substância, né, em vapor só por aumento de pressão. Aí você faz isso, está muito complicado, não estou entendendo. Vamos para o próximo slide. Veja o seguinte, que aqui é o mesmo slide do anterior. Só que é o seguinte, aqui está o estado de vapor, o estado de gás e aqui está a temperatura crítica. Eu peguei, né, esse ponto aqui. Esse ponto é um ponto que está acima, né, do ponto da temperatura crítica. Então, a substância que está aqui ela é um gás, certo? Aí o que acontece? Para eu transformar em líquido, ok? Eu não tenho como transformá-la em líquido só aumentando a pressão. Veja que a pressão ela corresponde ao eixo que dos y. Então, se eu aumentar a pressão, ou seja, está aqui o aumento de pressão, ela estava nesse ponto, foi para esse. Né? Ou seja, eu andei na vertical, ou seja, eu aumentei a pressão. Veja, a pressão ela foi aumentada. E mesmo aumentando a pressão, a substância ela não conseguiu passar para essa região, ou seja, ela não conseguiu passar para o estado que líquido, tá certo? Então, para que eu consiga transformar essa substância em líquida, é necessário, né, que se faça algo. Aí a gente vai ver agora no próximo slide. O que é necessário fazer? Veja, uma das possibilidades para transformar, né, essa substância aqui que está acima da temperatura crítica, que é um gás, né, em líquido, eu quero transformar ela em líquido. Então, uma das possibilidades é eu variar a temperatura, ou seja, essa substância ela está a uma temperatura 1, certo? Então, ó, eu quero que ela passe para o estado líquido, ou seja, ela venha para cá, a substância. Então, para que isso aconteça, é necessário que eu reduza a temperatura. Reduzindo a temperatura, ela muda de estado físico. E observe que a pressão ela é a mesma. Nesse ponto e nesse ponto, ou seja, isso aqui representa a mesma substância, né? Mas observe que entre os pontos aqui, ó, a pressão ela não foi modificada. Eu mantive a pressão constante e modifiquei apenas o que? A temperatura. Então, isso é uma forma de você transformar um gás em líquido, tá certo? Então, veja que é possível transformar o gás em líquido, mas para isso eu tenho que modificar aqui, ó,
a temperatura, e mantendo a pressão que é constante. Tá certo? Bem, nesse outro gráfico, temos uma outra forma de mudar o estado físico, né, da substância de gás, né, para o quê? Para líquido. De que forma? Veja, essa substância no estado inicial, né, ela estava a uma temperatura 1 e a uma determinada pressão, que eu chamei de pressão que 2. Aí o que acontece? Observe que eu reduzi a temperatura, né? A temperatura era T1 e foi para T2, está aqui, né? Houve uma redução. Mas isso não só foi isso que eu fiz. Eu ainda aumentei o quê? A pressão, né? A pressão que era P2 passou para P3. Então veja que agora a substância que estava no estado gasoso, ela mudou de estado físico, ela está aqui agora, está nessa região que é líquido, né, mediante o quê? Uma alteração na temperatura, ou seja, uma redução da temperatura, e um aumento de quê? Pressão, que está aqui, ó. Aumento de pressão para onde? De P2 para P3. Então, o aumento de pressão e a redução da temperatura fez com que a substância também passasse de gás para líquido. Então veja, existem condições para que um gás, né, se transforme em um líquido. Né? De que forma? A primeira está aqui, a gente viu, né? Reduzindo a temperatura, né, e mantendo a pressão constante. E a outra é diminuindo a temperatura e aumentando a pressão. Tá certo? Então essas são as duas condições para que um gás se transforme o quê? Em um líquido. Tá certo? E lembrando que toda substância que estiver à direita da temperatura crítica, tá certo? Ela é um gás. Toda substância que estiver abaixo da temperatura crítica, ela é chamada de vapor. Certo? Bem, e agora a gente vai ver uma técnica chamada de lifiolização. A lifiolização, tá certo? Ela é uma técnica que serve para retirar a umidade dos alimentos. Então aqui, ó, é o seguinte, eu tenho um material, certo? E esse material ele vai ser limpo. Imagine frutas, né? Tipo abacaxi, né? Você vai pegar o abacaxi e lavar, né, com escova e tal, bem lavadinho. Em seguida vai resfriar esse material para que ele não entre em decomposição. Essa temperatura não é uma temperatura baixa, muito baixa, tá certo? É a temperatura do freezer, mais ou menos. Então o que acontece? Em seguida, esse material vai ser retirado e vai ser feito o processo de desinfecção, onde o material, onde o alimento, né, a fruta, vai ser lavada com hipoclorito, tá certo? Em seguida, ela vai ser descascada e cortada e levada a uma câmara ultrafria, onde a temperatura dessa câmara é de menos 30 a menos 35 graus. Em seguida, o que acontece? Ela é levada ao lifiolizador, que é o equipamento, tá certo? Outra coisa importante é que essa câmara ela está a baixa pressão e a alto vácuo. Além disso, esse material, no caso, a fruta, o abacaxi, ele vai ficar um tempo de mais ou menos de 24 horas. Então, dentro de quê? Da câmara, tá certo? Ultrafria. Em seguida, ele vai ser levado ao lifiolizador, que é um equipamento, ok? E esse equipamento ele vai fazer o seguinte, ele vai retirar a umidade da fruta, certo? Cerca de 99% da umidade é retirada, ok? Então, o alimento que estava a uma temperatura muito baixa vai para o lifiolizador. Esse lifiolizador, né,
ele vai ter um dispositivo lá para aquecê-lo, né? Ele vai aquecer, certo? A mais ou menos a uma temperatura de 40 graus. E a água contida no alimento, ela vai sublimar, tá certo? Ela vai sublimar, ou seja, passar do estado sólido, né, para o estado gasoso, tá certo? Mas ainda ela fica ainda com 1% de teor de quê? De água, que não tem como ser retirado, ok? Bem, então essa técnica é uma técnica cara, certo? Mas bastante utilizada, somente nos dias atuais. E ela foi descoberta pelos Incas e também foi usada na Segunda Guerra, né? Para fazer transfusão, ó, de sangue. Vê que legal, ok? Bem, e agora nós temos o ciclo da água, né? Bem, o ciclo da água é relativamente simples, né? Nós temos aqui o oceano, né? Esse oceano vai receber energia solar, as águas vão ser aquecidas, elas vão evaporar. Em seguida, através da ação dos ventos, né? Essa água evaporada vai se juntar com a água, né, da transpiração ou evapotranspiração das plantas e vão formar o que? As nuvens, certo? Aqui as nuvens. Essas nuvens, elas, à medida que se tornam saturadas, elas tendem o quê? A precipitar essa umidade na forma de água líquida, tá certo? Que vai servir para os rios e lagos, né? Vai abastecer os rios e lagos e também vai dar origem, né, aos lençóis o que freáticos, ou seja, as águas subterrâneas. De que forma essa água vai se infiltrar no solo e ao se infiltrar vai formar esses grandes bolsões, né, de água. Além disso, né, essas nuvens carregadas através da ação dos ventos se deslocam em direção aos polos, formando neve e gelo, ok? Então, esse foi o ciclo da água de forma bem simples, né? E eu creio que não há nenhum tipo de dificuldade, né? E agora, na verdade, a gente vai encerrar a aula aqui, ok? E na próxima aula vai ter exercícios, tá certo? Então eu agradeço a atenção de todos. Peguem o material, estudem. Próxima aula eu vou fazer exercícios e a gente dá continuidade, tá ok? Obrigado e um abraço.